O jornalista Thiago Leifert fez sua estreia como narrador no SBT. A primeira participação do comunicador foi na vitória do Barcelona sobre o Benfica por 5-4 no Estádio da Luz, pela Champions League. A audiência, contudo, não registrou grande variação. Quem vai contar essa historinha pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. A gente estava no corte anterior falando de pessoas que talvez fosse melhor não conhecer. Inclusive, não acessem o canal dele no YouTube, são reviews absolutamente horríveis de jogos. Mas reuniu a fome com a vontade de comer, né, Sofia? O SBT, depois da morte do Silvio Santos, resolveu contratar o Thiago Leifert para afundar mesmo o negócio. E o pessoal achava... Porque, assim, uma coisa que a gente tem que ser obrigado a admitir, o Thiago Leifert mudou a programação de esportes da Globo, que ficou muito chato, inclusive, e tem um mito aí que aparentemente isso melhorou os números na Globo, mas assim, ele foi pro SBT agora e acho que o resultado não foi bom, Sofia. Aliás, só para as pessoas que não acompanham o universo de TV, no começo dos anos 2000, a Record teve um investimento, inclusive com o apoio dos governos Lula, tá? Um investimento muito forte em novelas, que depois viraram aquelas novelas bíblicas, e aí em telejornal com a entrada do Paulo Henrique Amorim, para bater na Globo, e ficou assim por cerca de um período de 10, 15 anos. Quando vem o golpe da Dilma, a Record volta a se aliar com a direita, perde a audiência, e quem fica ali no segundo lugar é o SBT do Silvio Santos, que sempre foi uma operação mais barata, mais enxuta, de acordo com a cabeça do dono, mudando o tempo inteiro e cortando quando ele achava que tinha que cortar, politizando o jornalismo quando ele achava que tinha que politizar e recuando quando achava que tinha que recuar. E o que aconteceu com a morte do Silvio Santos é que, assim, as herdeiras, além de querer recuperar dinheiro dele em paraíso fiscal, porque o senhor Silvio tinha escondido uns milhões no Bahamas, a gente já vai falar disso, eles estão tentando copiar a Globo agora. Então eles estão atraindo o Boninho, que era o diretor do Big Brother Brasil, e agora contrataram o Thiago Leifert. Só que o resultado não deu certo, Sofia, porque está saindo em todos os sites que acompanham a audiência. A estreia de Thiago Leifert não elevou a audiência do SBT, diz o Portal Terra do Jogada 10. SBT ficou na terceira posição no fim da tarde, posição que a emissora ocupa normalmente, com a Globo na liderança e a Record em segundo. Como é que funciona um pouco essas emissoras aí, a segunda e a terceira colocada? O SBT estava ganhando muito nas madrugadas e na manhã, em alguns períodos da manhã, acho que exceto a Ana Maria Braga, e à tarde tinha sido relegada a Record. A Record desceu de segundo lugar de emissora mais assistida para terceiro lugar, mas às tardes eles dominam bem. Aí eles contratam o Thiago Leifert para ver se eles dominam esse horário do final da tarde e perdem de novo para a Record. Então vamos ver aqui o que aconteceu. O jornalista Thiago Leifert fez a sua estreia como narrador do SBT. A primeira participação do comunicador foi na vitória do Barcelona sobre o Benfica por 6-4, no Estádio da Luz, pela Champions League. A audiência, contudo, não registrou grande variação. O SBT ficou na terceira colocação no fim de tarde, posição que a emissora ocupa normalmente, com a Globo na liderança e a Record em segundo lugar. Vale destacar que, embora a Band seja um concorrente habitual nesta faixa, desta vez ela não representou uma ameaça para o SBT. A transmissão marcou 3,2 pontos em média, com picos de 5 na cidade de São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores, ou seja, mais de 573 mil, meio milhão de aparelhos, foram ligados para a estreia de Leifert no novo cargo. A título de comparação, o Brasil Urgente da TV Bandeirantes registrou 2,4 pontos de média no mesmo horário. Brasil Urgente, que era apresentado pelo Datena, que também foi para o SBT. Então, assim, o SBT está contratando um monte de medalhão, mas ainda não está dando resultado. E para quem o Leifert perdeu? Tem esse sitezinho aqui, o Fuxico, que é um site mais de fofoquinhas, mas ele traz aí essa informação. Quem desbancou? A Record. O Gotino desbancou a estreia de Thiago Leifert. Em seu segundo dia em frente à Cidade Alerta, Reinaldo Gotino, que foi apresentador da CNN Brasil também,
fez na terça-feira, dia 21 de janeiro, mais uma goleada na concorrente, vencendo com quase o dobro de audiência a estreia de Thiago Leifert como narrador da Liga dos Campeões no SBT. Com a bola rolando das 17 às 7 da noite, Cidade Alerta fechou o placar com larga vantagem sobre a partida dos dois times europeus, o Benfica e o Barcelona, conquistando o segundo lugar isolado na capital paulista, com média de 6,1 pontos e share de 12,3% contra 3,2% do jogo. A Band ficou em quarto lugar com 2,4%. Na faixa completa do Cidade Alerta, das 16h26 às 19h55, o programa manteve o segundo lugar isolado. O jornalístico registrou 6 pontos de média e 12% de participação, enquanto o SBT ficou com a metade, registrando 2,9 pontos. A Band registrou 2,6 pontos, ocupando a quarta colocação no ranking de audiências. Sabe aquele meme, Sofia, tipo, o cara fulano sumiu ou foi de Record? Eu acho que o Leifert foi de SBT mesmo. Não... eu conheci esse meme como nenhum dos dois. Eu conheci esse meme como foi de Rede TV, mas serve também. Então, o Thiago Leifert foi de Rede TV, né? Não foi Rede TV, porque Rede TV é mais baixo ainda. E o SBT não tá numa situação fácil, tá, Sofia? Agora vou te dizer uma coisa. O pessoal aqui no chat acertou, ó. De acordo com o Chico, Chaves ganha de lavada contra o Leifert. Pois é, se tivesse no Chaves em vez de Champions League narrada pelo Leifert, tinha ficado em segundo de audiência. Silvio Santos sempre esteve certo. E vou dizer mais, o SBT, depois da morte do Silvio, porque assim, o velho morreu. Primeiro, aquele processo, vocês viram no corte do Meteoro aqui, aquele processo do parque do Paulo, do Zé Celso, ele perdeu. Aquele parque que era para ser do SBT. Teve outros processos que ele acabou perdendo. Mas o Silvio Santos não ficou mais pobre, não. A gente vai falar disso no final do corte. Mas, assim, a primeira coisa que a Daniela Beirute, que é a filha do Silvio, fez ao assumir o SBT foi demitir geral. E foi aí, pelo menos, dizem por baixo, umas 300 pessoas demitidas. E entre as pessoas demitidas, enquanto eles contratam o Thiago Leifert, eu duvido, Sofia, que contratem o Thiago Leifert por um salário que nem nós aqui, por um salário de trabalhador comum, essa mulher foi demitida do SBT e ela estava em tratamento de câncer. Tá no Notícias da TV aqui. Funcionária com câncer é demitida do SBT e se revolta. Com o Silvio Santos não era assim, não. O que ela disse aqui na notinha que rolou? A saída de Márcia Dantas foi no começo desse mês, tá, gente? Do SBT foi apenas a ponta do iceberg de demissões nessa segunda. Elas escancaram um climão que assola a emissora desde o anúncio da reestruturação do departamento de jornalismo, iniciado em dezembro. Uma das funcionárias deixaram a emissora e está em tratamento contra câncer no cérebro e até fez um apelo para continuar na empresa, mas não deu certo. Com o Silvio Santos não era assim. Ela se queixou após a publicação do texto. A presidenta do SBT, Daniela Beirute, afirmou que não sabia da situação. Ela disse, vou investigar. Ao site Notícias da TV, a demitida falou sobre que contatou o Sindicato dos Jornalistas e o seu advogado para buscar ajuda. Ela havia sido contratada pelo SBT em 2017 e fez um tratamento contínuo de câncer com medicação oral desde 2019. Segundo a ex-funcionária, a emissora permitiu que ela ficasse com um convênio ativo durante 6 meses, o que gerou revolta. Eles disseram que o SBT não era responsável pelo meu câncer. Só que eu trabalho no SBT desde 2017, meu câncer no cérebro apareceu em 2019. Eles disseram que não é problema deles. Depois disso, vão tentar fazer algum acordo para eu pagar e continuar com ele por mais 2 anos, declarou a funcionária que pediu para não ser identificada. Saí de lá chocada, apavorada. Nós sabíamos que haveria uma reestruturação desde que o Cipollone chegou, acrescentou ela, em relação à contratação do ex-Record, Leandro Cipollone, como novo diretor nacional do setor em dezembro. O clima de produção do SBT Brasil, área em que a funcionária trabalhou, não é dos melhores. Eles andam gritando no switcher, coisa que nunca aconteceu antes. O clima é de muita tristeza e de muita tensão. Eles não se comoveram com o Silvio Santos, não é assim. Eu pedi para me deixar só com convênio e eu trabalharia, mas não quiseram saber. A ordem é, custa muito caro para a emissora? Mandem embora. A ex-produtora do SBT Brasil pontuou que já teve passagens por outras emissoras, inclusive a Record. O
antiga empresa do atual diretor de jornalismo do SBT, ela nunca havia enfrentado uma represália tão grande quanto nos últimos meses de trabalho na emissora dos Abravanel. Eles estão querendo colocar esse esquema de terror no SBT, e o SBT nunca foi assim, nunca teve isso, minha demissão não é ilegal, mas imoral, eu nunca vi nada igual, eles mandaram embora. Também uma menina que o irmão dela está em estágio terminal de câncer, concluiu a funcionária. Mas, Sofia, como aqui no Meteoro a gente não tem rabo preso com ninguém, antes que as pessoas achem que o Silvio Santos era um cara super legal, e tem 2 docs muito bons, um aqui no canal e outro na TV Cringe sobre o Silvio, é legal falar da fortuna do Silvio que se tornou pública depois da sua morte. E é muito maior do que as pessoas achavam. Saiu na Folha de São Paulo e a Exame reproduziu. Herdeiras revelam fortuna milionária de Silvio Santos. O verdadeiro valor da fortuna de Silvio Santos, fundador do SBT e um dos empresários mais icônicos do Brasil, foi revelado em um processo judicial movido pela família contra o Estado de São Paulo. O apresentador morreu em agosto do ano passado, aos 93 anos. O patrimônio total do apresentador chega a 6,4 bilhões, segundo documentos anexados ao processo judicial movido pela família contra o Estado de São Paulo. O montante surpreendeu, já que as estimativas anteriores apontavam para 1,6 bilhão, de acordo com a lista de bilionários da Forbes. São várias vezes o que a Forbes noticiou. O Silvio tem aí quase a fortuna de talvez um dos herdeiros dos Marinho. A disputa judicial gira em torno do pagamento do imposto de transmissão de causa-mortes e doação, que o governo paulista exige sobre um valor de 429 milhões bloqueado em uma conta em paraíso fiscal nos Bahamas. A viúva Iris Abravanel e as filhas Patrícia, Rebeca, Cíntia, Silvia, Daniela e Renata argumentam que a quantia mantida fora do Brasil está isenta de tributação nacional. Mas o problema é a corrupção, Sofia Labanca. O problema é o PT, é o patê. Cara, e é engraçado, porque a pequena, assim, a pessoa pequena, sabe, que tem quase nada e que quer deixar tudo para os seus filhos, para dar um mínimo de segurança, etc., essa pessoa vai pagar o ITCMD, né, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Agora, os bilionários, não, esses não vão pagar imposto nenhum. Cara, isso é uma piada. Isso é uma piada. Eu não vou dizer que o Brasil é uma piada, porque a gente sabe que isso não é um problema só brasileiro, mas que é uma piada, é. E mostra aquilo que a gente estava falando no outro corte, né? Por que a TV ainda tem poder quando as audiências estão todas caindo, os programas estão piorando e a internet está ganhando importância? Porque na TV o cara ganha a fortuna direta. Aqui quem ganha é o Google, a Meta, o X. Então são esses os nossos bilionários. Os bilionários da TV são esses aí. Exatamente. Aqui, mesmo o dono do canal fica com as migalhas da publicidade, sabe? Quando você pega e tem uma publi que é feita diretamente e tal, ok, mas o AdSense, que é o que rende mais dinheiro para a maioria dos canais, não vou dizer todos, mas para a maioria dos canais o que rende mais é o AdSense, isso aí a gente fica com as migalhas. Vocês vão lá, vocês veem umas publicidades aqui no canal que até a gente queria que vocês não vissem, mas não conseguimos bloquear porque eles ficam trocando de endereço. E a gente ganha só uma parcela disso. Não estou dizendo que vocês não devem ver, sabe? Assistam, sabe? Ajuda a gente. Mesmo a migalha é o que sustenta a gente, na verdade, mas tá indo mais pro Google. O pessoal da Alphabet ganha mais. Inclusive clube de canais. Mas continuem se inscrevendo. Isso sustenta a gente. É isso, Pedro. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, olha. Desculpa, era um corte sobre o SBT e eu acabei fazendo aqui um desabafo sobre trabalhar no YouTube. Desculpa. Mas é ótimo, é importante. As pessoas precisam saber disso também. Beleza, gente. Pessoal que tá aí no ao vivo, a gente já vem dar tchauzinho pra vocês. E até lá!